Mas vamos notar aqui que foi no reinado de Carlos o Simples que morreu o último carolíngio, ali no Oriente. Por que isso é importante quando a gente está falando da história da França? Porque os nobres da Lotaríngia, aquela parte do meio, vão coroar o Carlos como rei, né? Eles não querem uma nova dinastia, eles querem que o Carlos fique como rei legítimo. E o Carlos vai batalhar por essa região, né? Não vai deixar ali haver navios, ele vai batalhar por essa região, certo? Com os novos germânicos, vai defender seus direitos. Passado um tempo, os nobres da Lotaringia vão pender depois para a Alemanha. A gente vai ver isso na história da Alemanha, mas eu só quero introduzir isso agora com vocês, porque o Carlos estava mais preocupado com a França. Então ele fica um pouco ausente da Lotaringia. Então os nobres da Lotaringia vão pender para o lado dos germânicos. Vamos ver isso depois. 921, já perto do fim do reinado de Carlos o Simples. Ele tinha um amigo muito importante chamado Ricardo. Você está lembrado? O Ricardo Justiceiro. Quem que era o Ricardo Justiceiro? Ele era o Duque da Borgonha, irmão do Duque Boso. Você está lembrado do Duque Boso, né? E o Ricardo Justiceiro era muito amigo do Carlos o Simples. A gente viu a fidelidade dele aos carolíngios quando enfrentou o próprio irmão, né? Inclusive tem uma passagem, isso não tem nada a ver, mas só para vocês que gostam dessas questões políticas hoje em dia, perto da morte, um bispo ou arcebispo questionou o Ricardo Justiceiro: vem cá, você não se arrepende de ter matado tanta gente na sua vida? E ele tem uma passagem famosa no leito de morte que ele diz o seguinte: para cada um malvado, para cada um meliante que eu matei, eu salvei a vida de um inocente. Então isso é uma ideia que está muito popular no dia de hoje, né? Então, se você gosta de exemplos do passado, você tem o Ricardo Justiceiro dizendo isso, né? Com outras palavras, bandido bom é bandido morto, né? Quando o bispo pergunta para ele: você não se arrepende, né, de ter matado tanta gente? Cada um que eu matei foi uma vida que eu salvei. Mas enfim, esse aí é o Ricardo Justiceiro e ele morre em 921. Quando ele morre, você vai ter uma tormenta surgindo para cima do Carlos, que é o seguinte: o filho do Ricardo, chamado Raul, né? Umas traduções vão dizer Rodolfo, outras traduções Raul, mas é a mesma pessoa, tá? Tanto Rodolfo quanto Raul é o filho do Ricardo Justiceiro. Ele casou com a filha do irmão do Eudes. Vamos facilitar isso aqui. O Eudes tinha sido rei, você lembra disso? E ele falou para os familiares dele, antes de morrer: deixem o Carlos reinar, que ele é o rei de direito e eu combinei isso com ele. Ele tem um irmão chamado Roberto. Esse Roberto, que é o irmão do Eudes, ele tem uma filha, e essa filha casou com o Duque da Borgonha, que é o filho do Ricardo, o Raul, certo? Então, tanto o Duque da Borgonha, o Raul, quanto seu sogro Roberto, irmão do Eudes, tramam contra o Carlos e começam a planejar uma aliança. Nessa aliança estão metidos vários nobres, entre eles o filho também do Roberto, chamado Hugo o Grande, também vai ser um personagem importante, Herbert de Vermandois também, e outros nobres, tá? Ou seja, depois que o amigo Duque da Borgonha do Carlos morre, o filho dele vai liderar uma conspiração e uma aliança tenebrosa contra o Carlos, certo? E a coisa vai ficar feia para ele. Vão cair na pancada, certo? O Carlos não fica com medo, ele luta. Por isso que eu falei para você, gente, é um cara de se admirar pelas circunstâncias em que viveu, certo? Ele luta, só que não vai dar boa para ele. Ele vai ter que fugir. O Roberto, depois da fuga do Carlos, o Roberto, que é o sogro do Raul, vai ser coroado rei, certo? Nós temos essa situação difícil novamente, com outro cara sendo coroado rei, pelo arcebispo de Sens, certo? Guerra civil.
novamente. Você vai ter mais uma batalha em que o Roberto morre, certo? O Carlos batalha com o Roberto, que é o novo rei, o usurpador. O Roberto morre na batalha, só que a aliança, os seus comparsas, vencem a batalha, certo? E o Carlos vai terminar deposto. Em 923, que é o ano que você está vendo aqui, o Raul, que é o genro do Roberto, vai ser coroado rei. O Carlos vai ser deposto. Inclusive, por conta de uma armadilha, vai ser feito prisioneiro do Herbert de Vermandois, que é um outro nobre. Esse outro nobre, o Herbert, ele vai querer usar o Carlos contra o Raul. Olha só como as pessoas são víboras, né? Você é amigo de alguém enquanto a pessoa está te ajudando. Quando ela está no bem bom, aí você que quer tomar o dela. Então o Herbert quer usar o Carlos contra o Raul. Só que, por seu azar, ou por alguma força maligna, o Carlos morre. Talvez assassinado, né? Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Aqui é o Roberto, certo? Como rei. E aqui é o Raul sendo coroado enquanto o Carlos está sendo aprisionado. Olha ali, ó. Então você tem o Raul sendo coroado rei e o Carlos indo para a torre. O Raul vai ser rei por alguns anos, vai governar ali até 936. Em 936 morre o Raul. E quem vai assumir, na verdade, quem deveria assumir seria o filho do Roberto, né? Lembre que os líderes dessa conspiração eram o Roberto, irmão do Eudes e filho do Roberto Forte também, e o Raul. Quando o Raul morre, agora a bola passa para o Hugo o Grande. A foto aqui do Hugo Grande. Então ele deveria ser o rei, teria tudo para ser o rei. Só que é um cara sagaz também, certo? E ele pensa o seguinte: a coisa não deu boa para mim aqui, para os meus familiares aqui, né? O pai dele, Roberto, tinha morrido na batalha, né? Pelas pretensões dele. O tio dele, o Eudes, também tinha tido problema por causa das pretensões dele. Inclusive tem, deixa eu ver se eu encontro aqui, antes da gente passar para o próximo rei, uma citação aqui que eu queria ler para vocês, mas eu não sei se eu separei ela, de um cronista. Eu não separei não, vou parafrasear. Segundo esse cronista, o Hugo lembrava do seu pai, que tinha morrido por suas pretensões, e isso foi a causa do curto e turbulento reinado. Então, quando o cronista diz isso, o que ele mostra? Ele mostra que o Hugo tinha medo de ser nomeado rei. Então, o que ele faz, sendo sagaz? Ele manda chamar um filho do Carlos o Simples, que estava lá na Inglaterra refugiado, e quer governar através dele. Por isso que, em vez de você ter o rei Hugo Grande, você vai ter o rei Luís IV, apelidado de Ultramar.